Bom dia. Então, vamos dar início hoje à nossa aula sobre isomeria. Eu peço desculpas pelos barulhos externos, tá? Mas é necessário para que a gente consiga gravar a nossa apresentação. Então, aqui, a isomeria. A gente já trabalhou parte de compostos orgânicos, já trabalhamos os hidrocarbonetos, outras funções orgânicas, e agora a gente vai trabalhar uma parte da química orgânica fundamental para que a gente entenda como os compostos se comportam dentro dessa parte da química orgânica, que é a isomeria. Bom, o que são isômeros? Eu trouxe para vocês um exemplo, né, de analogia do nosso tema. Eu tenho aqui esse arranjo de letras. Eu tenho a letra A, O, R e N. Então, vou pedir para vocês pensarem, né? Quantas palavras a gente pode formar com essas letras? Então, eu trouxe a palavra Roma e a palavra amor, certo? Então, observem que eu tenho essas letras, eu tenho a, O, R e N. E eu posso formar essas duas palavras. São letras, né? São letras diferentes, dispostas de ordem diferente. Quando eu organizo elas, eu formo duas palavras. Eu formo a palavra Roma e a palavra amor. Para os compostos orgânicos, não é diferente. Eu tenho aqui C4H10. Então, quantos compostos eu posso formar com essa fórmula molecular? Por que isso a gente tem que entender? Por quê? Quando eu pego uma fórmula molecular, eu já coloco lá C4H10. Tá, mas que composto eu quero formar? Eu posso aqui, como eu trouxe, por exemplo, para vocês, eu posso formar o butano, né? Porque ele se dispõe em 4 carbonos e 10 hidrogênios, mas também posso formar o 2-metilpropano. E aí, qual composto que eu quero? Então, tudo depende da isomeria. Então, eu não posso usar somente a fórmula molecular, por isso que a gente usa os outros tipos de representação química dos compostos, certo? Então, o que são isômeros? Os isômeros são compostos diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular. Está aqui. Outro exemplo de isômero que eu trouxe aqui, esse aqui também é do slide anterior, é o C3H6. O C3H6 eu posso ter ele numa cadeia aberta, uma dupla ligação, então ele vai ser um propeno, e eu também posso ter ele com uma cadeia fechada, né, um ciclo propano. Então, vocês podem perceber que são compostos totalmente diferentes, principalmente em termos de ligação, em termos de cadeia, mas que têm a mesma fórmula química. Então, por isso que é fundamental a gente entender que os isômeros, eles têm a mesma fórmula molecular, mas de estrutura diferente, certo? Outro exemplo que eu trouxe para vocês aqui, que agora envolve três átomos, né, diferentes, envolve o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, é o álcool etílico e o éter metálico. Então, o álcool e o éter, eles são compostos por C2H6O. Mas, vocês podem olhar aqui, ó. Aqui, o álcool, né, hidroxila, está junto com a cadeia, né? E aqui, o oxigênio, ele está entre duas cadeias. Então, essa é a principal diferença que eu classifico ele como um éter e como um álcool. Então, o álcool também ele é líquido e ferve a 98 graus. Só que o éter, ele é um gás, então eu tenho dois compostos em dois estados físicos diferentes. Então, por isso que é muito importante a gente entender. Eu posso ter a mesma fórmula molecular, né, mas compostos totalmente diferentes, certo? Então, como diz aqui, a mudança apenas na distribuição dos átomos na molécula, no modo de como ela se liga, tá? Então, a classificação dos isômeros. Eu posso ter essa isomeria, ela pode ser plana ou espacial. Na isomeria plana, eu vou ter a isomeria de cadeia, de posição e de função. Na isomeria espacial, eu vou ter a isomeria geométrica e a isomeria ótica. Mas isso a gente vai trabalhar nas próximas aulas, tá? Pela
complexidade dessa classificação. Então, eu trouxe um exercício rápido para vocês aqui pensarem, podem até fazer no caderno. Quantos isômeros podemos formar, né, com a fórmula molecular C6H14? Pensem aí, anotem, dê a pausa no vídeo para vocês poderem fazer esse exercício. Então, aqui, ó, eu trouxe os exemplos que a gente pode formar com essa fórmula molecular. Eu tenho mesilhexano, né, que é um hidrocarboneto de cadeia simples, não tem ramificação. E eu tenho aqui outros compostos com cadeias ramificadas. Então, eu posso formar 5 compostos diferentes com essa fórmula molecular. E esses 5 são isômeros. Então, os isômeros que formam pela fórmula molecular C6H14 são esses aqui. Então, para a próxima aula, o que a gente vai fazer? A próxima aula, a gente vai trabalhar a parte da classificação de carbonos, a classificação de isômeros, desculpa, que foi aqueles que eu apresentei no slide anterior. Então, a gente vai trabalhar toda aquela parte da classificação de cadeias, isomeria plana, isomeria ótica. Então, a gente vai trabalhar isso e depois fazer exercícios, porque os exercícios são fundamentais para a gente consiga fixar principalmente a diferença das isomerias. Certo? Espero que vocês tenham entendido. E era isso. Muito obrigada.